Silvia? Vamos, pode Vamos lá, começar, então. estamos juntas. Muito bem, então. Então, pessoal, dando início, né, oficialmente ao nosso encontro de hoje, né, a gente quer agradecer, em primeiro lugar, assim, a disponibilidade da Silvia Marcondes de estar aqui conosco, aqui no Comitê de Sexualidade da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Eu sou a Rita Nunes, sou vice-coordenadora deste comitê. Diego Vilas Boas é o nosso coordenador, gostaria muito de estar conosco aqui, mas nesse momento ele não pôde, então já tinha assumido outros compromissos. Mas a gente agradece muito que a gente conseguiu, em função da agenda da Silvia, estarmos aqui neste sábado, né? Então, vai ser hoje das 8h30 às 10h. A Silvia pediu para a gente ficar bem à vontade, para a gente interromper ela, que é para ser um bate-papo bem informal, para não, né? Ela é super disponível, assim, uma pessoa muito querida, assim, se conheceu agora há pouco tempo, mas já vi que ela é super disponível, cheia de conhecimento para passar para a gente trocar. Vou apresentar, então, a Silvia Marcondes. Ela é de São José dos Campos, Taubaté! né? Taubaté, perdão, Taubaté. O código ali de área, né? 12, sim. 12. A Silvia é psicóloga pela Unipal, sexóloga pela USP, é neuropsicóloga também, e analista existencialista humanista fenomenológica. Falei direitinho, Silvia? Sim. A gente vai conversar hoje sobre adolescência, sexualidade e autismo. E nosso comitê ele acontece nas terças-feiras às 14 horas, das 14 às 15h30. Hoje, excepcionalmente, estamos nesse horário para essa agenda ampliada. A gente também ampliou hoje para o pessoal da SBRASH, da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Então, talvez tenham colegas da SBRASH que possam estar entrando. Tá? Eu acho que é isso aí. Qualquer coisa a gente vai conversando. E, Silvia, palavra contigo. Fica super à vontade, os convidados também. Vamos Gente, lá. bom dia para todas. Bom dia. Estamos todos juntos aqui. Eu não gosto de palestra, tá? Já vou começar já. Eu gosto de trocar, de conversa. Vamos me interrompendo, a gente vai falando, porque eu costumo dizer quando eu vou fazer uns bate-papos, né? Não palestra, que se eu fico falando, eu sou a primeira a dormir. Eu já começo a falar assim, meio mole. Então, vamos conversando. Vai tendo dúvida, vai tendo pensamentos, vamos trocando 100% do tempo, porque eu acho importante isso. Porque também, às vezes, eu estou falando assunto que não tem interesse, aí eu me foco mais no assunto de interesse de vocês. Certo? Antes de começar, me fizeram uma pergunta quando que eu comecei a trabalhar com autismo, né? Então, o autismo, ele caiu no meu colo na época da faculdade já, onde eu estava estagiando na faculdade e uma professora falou assim para mim, tem um caso bem legal, assim, vou passar para você, não sei o quê. Aí, quando eu entrei na sala, não era um clássico, era um Asperger, autismo de alta performance. E quando eu comecei a atender, aí eu vi que para mim era muito tranquilo entrar no universo deles, a questão do pegar, do fazer a contenção, porque ele às vezes dava uns surtos na sala, aí tinha que fazer a contenção, era muito tranquilo para mim, eu era sempre muito grande, com a envergadura muito grande, na época eu era atleta, eu era boxeadora, aí tinha uma força um pouco maior, aí conseguia fazer a contenção, e eu achei muito interessante. Aí os anos passaram e começou a aparecer muito na clínica onde eu trabalhava também, e eu também trabalhei com obras, tanto civil quanto elétrica, eu era RH, e virei coordenadora de obras, eu chefiava a rapaziada toda. E sempre na minha equipe tinha um transtorno espectro, tinha alguém com transtorno espectro, e eu sempre administrando, e durante muito tempo gostando da rapaziada, ficava com eles, fazia tudo, levava, conhecia, conversava sobre todos os assuntos com eles. E o tempo passou e eu conheci o meu marido, que é um espectro autista. Ele é síndrome de Asperger, e até a minha defesa na pós-graduação foi sobre a sexualidade do homem hétero cisgênero com transtorno de espectro autista, porque eu queria ajudar o meu marido nessa questão. E hoje somos casados, o meu filho mais velho tem alguns traços ainda não confirmados, mas já apresenta traços, e nós estamos aguardando para ver o que vai acontecer. Aqui, entre nós, alguém que tenha alguma coisa que não seja neurotípica?
Todas neurotípicas? Sim. Só eu que não tenho, não sou neurotípica? Eu tenho déficit de atenção só. Eu sou TDAH também. Aí imagina um TDAH e um Asperger na mesma casa. Por isso, maravilhoso o bate-papo, né? Sim, sim. Bom, então convido vocês a pensarem, a princípio, como foi a instrução de sexualidade de vocês, já que a gente vai falar sobre sexualidade, autismo e adolescência. Como foi? Quem conversou sobre sexualidade com vocês? Quem falou para vocês, olha, vocês têm uma sexualidade. Olha, no futuro vai acontecer isso, isso e isso. Quem contou para vocês que o bebezinho entra... Como que o bebê entra na barriga? Vocês já pensaram sobre isso? Já pararam para pensar? Como que foi implantado na vida de vocês o sexo? Como ele foi visto? Eu lembro que a minha mãe falou assim para mim, tá vendo essa cama? Um dia você vai deitar nessa cama com alguém e alguém vai gostar de estar com você aí. Eu falei, ai meu Deus, vai gostar de fazer o quê comigo na cama? Dormir junto? Como assim vai gostar de estar comigo aqui? Isso que eu sou um TDAH. E o neurotípico, como recebeu a instrução? A primeira pergunta que eu faço para todos os meus clientes que entram na minha sala e vêm com queixa de sexualidade, primeiro eles olham na minha cara e falam assim, mas meu Deus, homens, né? Você é uma criança, como é que eu vou conversar com você sobre isso? Outros falam assim, ai, como é que eu vou te contar a minha vergonha? E quando a mulher fala assim, é normal que eu tô passando, já disseram mesmo que eu nunca ia ter vontade? Isso porque nós tivemos o mínimo de instrução durante a nossa vida. Nós tivemos uma instrução dizendo assim, é uma coisa comum, é uma coisa normal, vai acontecer assim, assim, assim. Nós entramos na internet e pesquisamos. Na minha época, não, já vou fazer 40 agora em novembro. Na minha época, minha mãe tinha umas revistas, Corpo e Alma. E uma vez eu lembro folheando aquela revista, vendo um rapaz na região do seio da mulher, eu falei, nossa, ele é velho, por que ele tá mamando? Tinha umas enciclopédias do sexo, né? Sim, essas aí minha mãe tinha, essas minha mãe tinha. Viu? Nossas mães, acho que todas as mamães tinham. A minha também tinha. Ela escondia dentro do roupeiro para eu não ler. Eu tinha uns 8 anos, eu já sabia ler, 7, 8 anos, e eu entrava escondida dentro do roupeiro. Quando ela saía, ficava com a porta aberta para entrar uma luzinha, e eu ficava lendo a enciclopédia do sexo. Não é? Não é? Só que hoje em dia tá tudo mais fácil. A gente só entra ali no Google e coloca lá, sexo. Nossa, um monte de informação. Às vezes muito bagunçadas, que, meu Deus, cada coisa que eles me trazem no consultório, que eu falo, não, pera aí, amiguinho. Eu falo assim, não, pera aí, amiguinho. Pera, vamos conversar direito sobre isso. Porque ninguém dá a instrução certa sobre o que vem a ser, né? As pessoas veem o sexo só como penetração e pronto. Se nós, neurotípicos, que fazemos um entendimento, né, total, abrangente das coisas, que nós conseguimos entender as entrelinhas, agora vamos fazer um pensamento sobre o autismo. Para eles, é preto ou branco. Não tem o cinza. As escalas aí no meio estão todas perdidas. Elas estão todas assim, não existem. Ou todo preto ou todo branco. É para ser assim? Então é assim. É para ser assado? Então é para ser assado. Se um dia disseram para ele que a penetração tem que ser virada ao contrário, com as pernas cruzadas, ele vai tentar isso, porque foi o que ensinaram para ele. O entendimento é 100% aquilo que disseram para ele. Ele não consegue fazer uma alusão diferente disso. Você quer ver deixar um autista louquinho? Conta uma piada para ele. Não entende. É muito engraçado que eu tinha um cliente que era autista e ele não sabia.
Ele chegou no consultório dizendo que tinha baixa libido, que o casamento dele estava acabando, que ele não queria fazer sexo, que ele não queria isso, que ele não queria aquilo, que ele estava bem, ele só queria fazer companhia para a esposa dele. Aí eu falei, meu Deus, né? Mas ele não sabia que tinha o espectro. Aí fizemos todas as avaliações, eu falei, nossa, esse cara tem espectro. Eu falei para ele, alguém já te falou que você tem espectro autista? Ele, não, eu sou super desenvolto. Aí eu contei uma piada idiota para ele, ele ficou olhando para minha cara. Eu falei, tá vendo? Você não consegue entender entre linhas. Vamos procurar um psiquiatra e eu já fiz sua avaliação neuropsicológica, tá aqui, vamos tocar para frente, vamos entender o que está acontecendo para te ajudar. No final disso tudo, ele olhou para mim e falou assim, é tão mais fácil quando tem um nome, porque agora eu sei como lidar. E aí vem o principal dos problemas que a gente precisa conversar. As pessoas não estão sabendo como dar o diagnóstico, não estão sabendo acolher. É libertador, né, Silvia? Exatamente. Porque, assim, vocês tendo um diagnóstico, tá, daí o que eu faço com isso? Igual dar uma caneca pro meu bebê de 7 anos, sei lá, ele vai ficar olhando, ele vai lamber, ele vai bater no chão, ele vai bater na cabeça dele, para ele entender o que fazer com aquilo. Mas ninguém contou para ele, é para beber suco, uma vez que ele tem 7 meses. E aí vem mais um problema. Quando vem o diagnóstico, já começa a infantilização dessa pessoa. Ela não tem conhecimento, ela não tem capacidade. Mas quem diz que não? Eu brinco com meu marido que ele finge de morto para comer o coveiro. Que ele é mais esperto que eu. Até falo pra ele assim, a pessoa que tem maior QI nessa casa vai fazer de boba? Tá maluco? Ah, tá achando o quê? Entendeu? Só que não, gente. Tem que parar com a infantilização. Tem que fazer esse acolhimento. Tem que ter essa conversa bem sadia, bem criativa, bem ok. Porque a pessoa ela espera esse acolhimento. A família espera esse acolhimento. Porque não sabe como lidar com isso. O que eu faço com isso? E aí? Entende? Porque o primeiro baque vem, poxa, é autista. Lembro-me de um caso de um menininho, ele tinha, deixa eu lembrar a idade dele. Ele tinha 7 anos quando ele veio para o consultório e a mãe dizendo, tem uma menina também, esse caso é bem interessante. E a mãe dizendo, ele é bravo, ele é muito chato, ele não gosta de nada, ele não aprende nada, ele tá com diagnóstico de TDAH, mas tinha um andar na ponta dos pés, esse era um autista clássico. E a mãe não conseguia aceitar que fosse outra coisa que não o TDAH. Aí eu sentei, conversei com ela, falei assim, qual é a diferença de ser um TDAH, ou de ser um autista, ou de ser um neurotípico? Qual é a diferença? Ela falou assim pra mim, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, não é isso. É uma condição que, se trabalhada, você vai ter um minigênio em casa. Só isso. Mas e aí? Ele nunca vai namorar? Ele nunca vai casar? Eu falei, ele vai fazer tudo. Só depende do tratamento que você der a ele. Que não seja de especial de infantilização, que você haja com ele de acordo com a idade que ele tem. Por exemplo, se tem um adolescente, 16 anos, aí é uma coisa que todo mundo me pergunta. Mas tá lá se masturbando, o que eu faço com aquilo? Ué, conversa? Como se você fosse conversar com qualquer outra criança ou qualquer adolescente. O autista, ele tem uma dificuldade que é regras sociais. Nós fomos aprendendo a sexualidade diante de toda a nossa vida. Por exemplo, tava lá, nós menininhas sentadinhas na bola, balangando lá na bola. Ah, delícia! E balança na bola, e balança na bola. Ou como uma amiga minha contou, sentou no bracinho do sofá e ficou lá, se esfregando no braço do sofá. Se a nossa mãe fala assim, que isso? Sai daí! Que horror! Para com isso, menina! Que é o que normalmente acontece. O que acontece? Na hora, gente, é feio. Agora, se você fala assim para um autista, ele jamais vai sentar naquele braço do sofá. De novo. Porque a mamãe gritou, porque é feio. Agora, se você faz a orientação como deve ser com o neurotípico,
você chega perto dele e fala assim, tá tudo bem? Tá gostosinho aí? O que você tá sentindo? Aí a criança faz assim, né? Vamos fazer um acordo? Quando você quiser ficar sentindo esse gostosinho, pode ser no seu quartinho, porque se alguém vê você fazendo isso, primeira coisa, vai perguntar se tá coçando. Você vai ficar com vergonha, e não é para ter vergonha, é seu corpo, você tem que ficar feliz. E vão achar que nós não estamos lavando direito. Ah, você acredita nisso? Então, o que você acha de ficar lá no seu quartinho? Esses dias eu estava na sala aqui de casa, o meu menino mais velho estava para fora, assim, ele, mamãe, ele tá duro, o que tá acontecendo com ele? Eu, filho, é normal, ele tá feliz. Daí ele falou assim, mamãe, meu pênis tá com problema. Eu falei, não, ele tá feliz. Vai lá no seu quarto, conversa com ele, quando ele ficar triste de novo, você volta. Porque tem que dar instrução. Não é feio, não é sujo, é seu corpo. E a mesma instrução deve ser dada para a pessoa de espectro. A intenção que as pessoas têm é, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? A mesma coisa que você ia fazer com o filho neurotípico. Fazer a construção da instrução desde sempre, porque nós tivemos a construção da instrução desde sempre. Hoje em dia, aqui, desde sempre, minha família acha horrível, fala assim para mim, mas Silvia, o Henrique fala pênis, fala vagina, fala, mas por que não fala pipi, pepé? Eu falo, gente, de jeito nenhum. Porque se um dia acontece alguma coisa com meu filho, e ele vai comentar, ele vai falar assim para mim, mamãe, puseram a mão no meu ânus. Aí eu vou ferver com a pessoa que pôs a mão no ânus do meu filho. Agora, mamãe, puseram a mão no meu pupu. O que vem a ser o pupu? Pode ser a nádega, pode ser lateral de bumbum, pode ser as costas. Por que não damos a instrução certa para as crianças? Porque o conhecimento começa aí. Meu filho tem 3 anos, ele dá aula de anatomia para quem quiser ouvir. E temos que fazer isso. Aí as mães falam assim para mim, mas é muito feio falar pênis, vagina. Eu falo, é um nome técnico. Feio é falar pipi, popó, bibi, sei lá o que mais que o povo tá falando aí fora, porque eu tenho preguiça, sabe? Tem uma menina que chegou para mim no consultório, esse é um caso interessantíssimo, hoje ela é adolescente e ela voltou, porque eu falo, a cada fase você volta para a gente fazer a instrução da fase, aí acaba, e volta na próxima fase, aí acaba, depois volta na próxima fase. Mas ela chegou no consultório com queixa de birra. É birra. Aí tem aquela história do reizinho da casa. Vocês já ouviram? O reizinho da casa? Não? É o TOD, né? Transtorno positivo desafiador. E é uma criança muito birrenta, muito brava, não consegue fazer um monte de coisa. É uma criança difícil, o pessoal chama. E veio com essa queixa para o consultório. Aí, avaliando, eu falei, você pode levar uma coleguinha? Daí levou uma coleguinha, que era uma psiquiatra. Aí a psiquiatra falou assim para mim, Silvia, te odeio. É mais um autista que você mandou para mim, né? Eu falei assim, Falou, por que você já não fecha aí o diagnóstico? Eu falei assim, não, cada macaco no seu galho, gatinha. Você manda aí, eu mando daqui, a gente conversa juntas e vamos trabalhar. Aí veio, quando eu fui dar a notícia para a mãe, eu falei assim, você já ouviu falar em transtorno de espectro autista? A mãe, muito maravilhosa, ela disse que se sentiu super acolhida, super confortável com o que eu estava dizendo. E com isso, eu trouxe a mãe para as consultas e começamos as instruções. Por quê? Nós temos que criar protocolos para essas pessoas. Eles, de novo, eles são preto ou branco. O cinza aí no meio do caminho é muito difícil. Você nunca diz para ele não pode. Você tem que dizer claramente, objetivamente, pode até aqui. A partir daqui, tem perigo e por que tem um perigo? Teve um espectro que me perguntou, fazendo adendo aí, um espectro que me perguntou por que era errado ele ter 40 anos e não poder dormir com uma menina de 11 anos de idade.
Mas por que ela é errado? Por que é errado? Mas ela quer. Ela se insinuou para mim. Ela já pediu para mim. Aí você tem que entender qual foi a insinuação, como foi isso, como foi o pedido. E eu sempre fazia acordos com ele dessa forma. Olha, amado, você está na dúvida? Traz para a Silvia, vamos conversar juntos, vamos entender o que você está entendendo aí, para a gente saber se é isso realmente. E não era realmente. A menina usava muito topzinho, shortinho, e dançava funk e morava na porta da frente da casa dele. Aí o dançar funk, que era o sacudir o bumbum com aquele shortinho pequenininho e de topzinho, ele entendia que a menina estava dançando para ele e se insinuando para ele. Por quê? A instrução da casa era que se a menina fizesse uma dança, tava ok. Se ela mostrasse o corpo, tava ok. Daí eu brinquei com ele assim, olha, amado, tá ok até o ponto e vírgula. Vamos conversar. Ela chegou a falar com você, eu quero estar com você? Ele falou, não. Ela olhou para você e falou assim, me dá um beijo, fica aqui comigo. Ele falou, não. Falei, então, aonde é que ela quer ficar com você? Ela só está dançando na varanda da casa dela e tem uma grade entre vocês. Então, não tem nada entre vocês. Trabalhar com espectro é uma delícia, eu amo, mas é muito cansativo, porque você tem que explicar claramente sempre, tudo, não pode deixar nenhuma dúvida. Inclusive, ele falou assim para mim, eu não sei por que pedófilo é pedófilo. As pessoas não são sexualizadas? Elas não podem transar? Falei, podem. Ele, mas por que uma criança não pode, então? Eu falei, porque ela não tem maturidade emocional para ter uma relação dessa. Daí ele me perguntou assim, mas quando eu posso começar a fazer sexo? Falei, quando você tiver maturidade para lidar com tudo que vem junto com o sexo. Aí falou, mas o que vem junto com o sexo? Eu falei, vem amor, às vezes vem ranço, vem liberdade com seu corpo, vem você dar a única coisa que é sua de verdade, que é o seu corpo, para alguém de presente. Vem possível gravidez, possível, não significa que vai vir um bebezinho, mas pode vir uma possível gravidez. Vem uma possível doença, se você não conhecer a pessoa. Tudo você tem que ver. Você tem maturidade, você tem condições de lidar com qualquer situação que possa acontecer, caso dê tudo certo ou tudo errado? Se a resposta for sim, bem, vamos conversar mais um pouquinho. Como é que vai ser? Você conhece seu corpo? Você gosta de estar com seu corpo? Normalmente, o espectro tem dificuldades de ser tocado, né? De ser pego por outras pessoas. Você vai conseguir lidar com alguém grudando em você? Tudo isso nós temos que dar instrução, mas de maneira clara. Entre linhas, para nós, é muito tranquilo. Uma piada, para nós, é muito tranquilo. Toda vez que eu vou conversar com meu marido, ele olha bem na minha cara. Né? Eu falo assim, você tá tentando entender se eu tô sacaneando ou se eu tô puta, né? Então tá bom, tô puta. Porque a fisionomia também, ele não consegue ler o rosto da gente. Eles não conseguem. Nós chamamos de cegueira social, né? Porque eles têm uma condição neuropsicológica que eles têm um problema no giro fusiforme, que é onde faz toda a leitura, toda a visualização do ser humano. E com isso, eles têm a cegueira social. Eles nunca sabem se você está dizendo que está ok ou que não está ok. Gente, eu tô muito rápido? Ótimo, então bora. Vamos continuar, então. Vocês estão muito quietinhos. Bom, sabe, Silvia, só para o Júlio chegou agora também, o Júlio foi um dos que estava perguntando bastante sobre, enfim, algumas, depois ele vai fazer algumas perguntas ali.
Bom dia, Silvia. Eu tô com aquele problema de quem chegou atrasado agora não sabe se o que vai perguntar vai ser repetido, né? Mas depois eu vou descarregar de qualquer forma, né? Então, tô rezando aqui que tu não tenha sido tão rápida, não, né? Tô rezando que tu ainda tem bastante coisa para nos passar que eu cheguei agora. Opa, vamos lá, vamos lá. Silvia, uma curiosidade, todos, né, autistas no seu, enfim, nos seus espectros, têm essa cegueira social, eu não vejo isso. Tem sim. Qual que é a diferença? A diferença é que, às vezes, os pais vão dando instrução desde cedo, aí não aparece a cegueira. Ela não grita, ela aparece para algumas coisas. Mas o grito da cegueira não vem justamente porque os pais deram a instrução. Por exemplo, o meu marido, foi difícil o diagnóstico dele. Por quê? Quando pequeno, ele morava nos Estados Unidos e a minha sogra recebeu uma carta dizendo que ele tinha. O que ela fez? Ela escolheu jogar no fundo da gaveta e nunca mais abrir isso. Quando eu o conheci, no trabalho dele, ele era chamado de menino maluquinho. E aí era o menino maluquinho, menino maluquinho, menino maluquinho. E quando eu olhei, eu falei, não, esse cara não é menino maluquinho. Aí comecei a sair com ele, e no primeiro encontro fui eu que beijei ele, né? Porque ele tinha dúvida. Ele é muito bonito, tudo, aí eu beijei ele. Aí falei pro meu pai, conheci um cara lá do trabalho, que eu trabalhava no mesmo lugar, ele trabalhava na sala embaixo do meu pai. Quando eu mostrei pro meu pai falou assim, é um menino maluquinho. Aí eu falei pra ele assim, um belo dia, a gente pode conversar? Aí ele falou, pode. Eu falei, então, todo mundo te chama de menino maluquinho, acho que você nunca percebeu que as pessoas têm um certo preconceito. Ele, eu vejo que todo mundo fica ocupado quando eu chego perto. Eu falei, então, você já ouviu falar em síndrome de Asperger? Aí ele falou, já. Não, ele falou, não, nunca ouvi. Eu falei, então dá uma lida sobre isso, depois a gente conversa. Aí, como um bom Asperger, que fala 7 línguas, ele é formado na USP, né? Concursado numa empresa grande e fala 7 línguas. Ele pegou e falou assim, nossa, parece comigo. Eu falei, que bom, então vamos no psiquiatra. Aí foi confirmado que ele era síndrome de Asperger, mas depois que eu me casei com ele, veio toda a documentação dele aqui para nossa casa e eu olhando a papelada, ele já tinha um diagnóstico e a mãe dele escolheu não acreditar. E lidou com ele normalmente, dando as instruções, falando para ele, olhe no rosto das pessoas, converse com as pessoas, elas têm algo para te ajudar. Só que a instrução dele ficou mais ou menos, porque quando eu fui para beijar, ele ficou na dúvida se podia me beijar ou não. Aí eu beijei ele, peguei e agarrei ele. Mas eles têm essa dúvida. Tem uma série, até anotei aqui para me falar com vocês, que chama Amor no Espectro, que está no Netflix. Vocês chegaram a dar uma olhada? Não? Sim? Não? Chama Amor no Espectro. Essa série, ela tá mostrando muito esse começo da sexualidade das pessoas com espectro autista. Inclusive, tem uma psicóloga que trabalha junto com eles, que dá a instrução para o espectro de como lidar na hora do encontro. Só que tem um lá que já está querendo não fazer encontro com pessoas da mesma condição, né? E eu achei muito legal, porque aqui não somos da mesma condição, nos damos super bem, super bem. Só que aí tem mais uma coisa que é importante vocês saberem. O espectro, ele não tem muito essa questão do contato físico, da relação. E com isso, por exemplo, esse tempo atrás eu falei pro meu marido assim, você me ama? Daí ele falou assim, mas eu já te disse no casamento. Eu falei, mas faz 6 anos, tem que renovar o contrato. E essa é uma instrução que nós temos que dar para o espectro. As pessoas gostam de saber o que está dentro da sua cabeça também. Até o que é óbvio precisa ser dito. E isso vale muito na pessoa com transtorno de espectro. Um olhar, um pensamento que você tiver, você precisa contar para ele. Ele precisa saber. Com o tempo, aquilo cai no sangue, como no nosso sangue. Nós viemos com a nossa sexualidade sendo construída ao longo do tempo. A deles, muitas vezes com a infantilização, como eu disse, ela não foi construída. Tem-se um medo muito grande dessa construção e do que ele vai fazer com essa informação? Não
tenha. Nós somos privilegiados, mais ou menos, né? Porque a nossa mãe também meio que tem preguiça de dizer. Gente, tem homens de 60 anos que eu pego no consultório, que eu falo assim, como foi feita essa instrução? Ah, foi um amigo que falou, tá. Quando eu peço para desenhar uma vagina e colocar aonde está o clitóris, normalmente eles colocam embaixo. Não sei de onde que eles tiraram isso. Aí a gente vem com a vagininha de borracha, explica onde é, explica que o clitóris dá um botão de liga e desliga. Se para uma pessoa que não tem um espectro tá assim, agora imagina alguém que tem um espectro, que não pode participar das negociações da casa, que não pode participar das brigas da casa, que não pode... as pessoas acham que eles são idiotas, mas não são. Lembrando que existem várias classificações. Tem desde o bem clássico, que é o de balanço, que não pode tocar, para o bem inteligentão, que é o caso que eu tenho aqui em casa. Às vezes dá até ódio no coração da gente. Eu tenho o Google ambulante aqui. É bem difícil. E aí, colocou aqui o atípico também como indicação, né? O atípico e o jovem Sheldon, eu vi, a Dani também viu o atípico. O jovem Sheldon. E tem o Good Doctor, né? Que ele tá, no terceira temporada, ele tá namorando. E ele tá falando da relação. Vocês chegaram a ver a cena que ele conta como foi o encontro dele? Chegaram a ver? Que ele chega no hospital, aí tá angustiado, aí a melhor amiga dele olha para ele e fala assim, e aí, como foi seu encontro? Ele fala, horrível. Não estou feliz. Daí ela pergunta, mas o que aconteceu? Ele começa a contar. Mas estava tudo tão perfeito, o encontro tão perfeito. Daí no final o pessoal fala assim, mas o que deu errado? Todo mundo escutando ele, mas o que deu errado então? Ele fala assim, eu detestei, eu não sabia se eu podia pôr a mão nela ou não podia, eu não sabia se eu podia beijá-la ou não podia, eu não sabia se eu não queria estar ali, eu queria sair correndo, eu queria gritar, eu queria... E para ele foi um inferno, um encontro que para nós é muito tranquilo. Ele teve que pôr máscara o tempo todo, isso incomodou, deixou ele louco. Eu gosto dessa série aí, eu vejo sempre, foi bem interessante mesmo. Foi perfeita e não foi. Sim, ele detestou, porque eles detestam pôr máscara, eles são muito reais. E isso causa um monte de constrangimento nas outras pessoas. Por isso a infantilização. Quem é que conta a verdade pra gente o tempo todo? A criança. Vocês já viram criança mentir? Criança não sabe mentir. Ela acha que não precisa. E aí, o pessoal coloca em condição de infantilização nesse sentido, porque eles falam mesmo. Uma vez, eu estava grávida do meu primeiro filho, falei, vou fazer filho homem, deixa a gente feliz, né? A gente quer festa o tempo todo. Aí botei lá minha camisola toda chique, com aquele barrigão. Aí meu marido chegou, olhei para ele e vim fazendo uma dancinha. Ele olhou e falou assim, nossa, você parece uma lombriga. Falei, tá bom, não vou broxar, não. Muito bom. Na hora. Falei, não vou broxar, não. Esquece esse negócio. Mas é muito complicado, sim. É muito pesado, sim, para eles. Porque eles não sabem o que dizer. É bem difícil mesmo. Mas quando você consegue entender e consegue dar instrução, eles são tão gratos, sabia? Quem está vendo aí Amor no Espectro, vê o quanto eles ficam felizes da instrução da psicóloga. Porque eles têm as regras dele. Ela cria um protocolo para eles poderem fazer o encontro. E com desenho, né, Silvia? Com papel e caneta, assim, às vezes para botar os personagens, assim. Como os pacientes transformam o visual como uma instrução muito mais fácil do que essa instrução teórica, mais solta, né, mais subjetiva, assim, no ar, né? Sim. E eles são bastante visuais, sim, também. É mais fácil porque a gente chama de foto mental. Consegue melhor a foto mental. Eles trabalham muito bem com, como é que é o nome daqui? Mapa mental. Trabalham muito bem com mapa mental, com cores e tudo mais, porque sai da zona do preto e do branco deles. Não fica jogado no ar, assim, fica mais real. É isso a palavra que eu estava procurando dentro do meu cérebro aqui. Fica mais real para eles quando a coisa está escrita, porque foi registrada. E tudo que é registrado administra melhor dentro deles.
Sabe que tem um TED Talks de uma mulher que ela fala sobre a sexualidade do autismo e ela pede para que os autistas contem como é a sexualidade deles, como é esse turbilhão de emoções e dores que ele sente dentro dele, porque ninguém fez a vivência do autista, né? O autista é o autista, o espectro está dentro dele e ele sabe tudo que está acontecendo ali dentro. E tem um curta na Disney, não sei se vocês viram, chama Loopy. L-O-O-P, Loopy. Viu? A Gabriela viu. E mostra ali a angústia da pessoa que convive com o autista. Essa angústia é muito pesada, porque não sabe o que faz. Inclusive, é muito legal a hora que a autista tem um surto, porque ela não fala, né? Ela é não verbal, que é um dos casos. Inclusive, está alto índice de violência sexual com autistas não verbais. Vocês estão sabendo disso? Não? Está altíssimo. Em 2016 deu um pico, agora em 2021, com a vinda da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, os casos aumentaram horrores. Com os não verbais mais e com o espectro, de modo geral, também deu um pico aí de quase 60% de violência sexual dentro das casas, porque eles não têm como falar, né? Estão presos dentro da casa e por não ter o entendimento 100% de tudo, aí eles estão vítimas aí cada vez maiores. Aí voltando ao loop, quando vira a canoa e a menina fica embaixo e o menino mostra tipo cenas assim dele com a mão na cabeça e agora, ai meu Deus, o que eu faço? E antes dele subir na canoa com a menina, ele fala assim, mas ela não fala, eu não vou gostar de andar com ela. E é justamente assim que as pessoas pensam quando vê um espectro. Quando eu comecei com meu marido, eu tinha um montão de amigos, um monte, para sair junto, para fazer coisas. Quando foram conhecendo meu marido, só alguns permaneceram. Porque ele é uma pessoa meio difícil. Ele tá lá, daqui a pouco ele já não quer mais. Ele quer brigar, ele quer ficar bravo, ele quer um monte de coisa, entendeu? É bem difícil, sabe? Essa relação, esse estar ali com a pessoa do espectro, porque você tem que ser 100% claro com ele, senão ele vai interpretar da maneira dele, ou não vai interpretar nada e vai para o mundo dele e começa o balanço. Tinha uma série que tinha um autista que dizia que ele entra na toca do coelho. E é uma coisa bem real a questão da toca do coelho. Eles entram mesmo e ficam lá horas a fio, às vezes dias, e para trazer de volta é muito difícil. Eu falei bastante do espectro masculino, né? Mas eu também atendi o espectro feminino, que ela é minha queridinha, né? Além da menininha, que agora está na fase da adolescência. Vou contar um pouco da experiência de instrução na adolescência dessa menina que chegou pequenininha, nós descobrimos, e agora hoje ela está adolescente, tá tão engraçada. Dá vontade de tacar ela na parede, brincadeira. Aí, tem uma moça, ela já era formada, engenheira, e ela começou a trabalhar numa empresa, ela me procurou porque ela queria amigos e não conseguia. E a hora que entrou na sala, eu falei, espectro. Certeza que é espectro. Pelo jeito de andar, por estar toda encolhida, ela pintava o cabelo de um vermelhão bem forte, assim, que ela queria ser notada, mas não sabia como. E ela queria colocar o DIU, mas era virgem aos 28 anos. E toda vez, uma vez a gente estava conversando, logo depois que descobrimos que ela era um espectro, ela falou, ficou mais fácil, agora eu lido bem, agora eu consigo fazer minhas coisas e tudo mais. E foi colocar o DIU, não podia, porque era virgem. E o tempo foi passando, as instruções começando, aí um belo dia ela falou assim para mim, Silvia, eu não gosto de sexo, eu nunca vou querer sexo, eu sou assexuada. Falei, ok. Ela falou, mas você não vai brigar comigo? Não vai fazer igual minha mãe fez? Como assim? Você tem que ter vida sexual, você tem que ter namorado, você tem que... Falei, mas por quê? Por que você tem que ter namorado? Você quer namorado? Ou uma namorada? Ou sei lá? Ou um monte? Vai ser poliamor? Ela falou assim pra mim, mas não é uma regra social eu ter alguém da minha vida? Eu falei, vai ser uma regra social por quê? Porque a minha mãe faz eu ir na igreja. Eu falei, tá. Aí eu tenho que crescer e multiplicar. Eu falei assim, tá, e se você gosta de uma mulher, você vai multiplicar com ela como? Ela falou assim pra mim, mas então eu não preciso namorar?
Falei, você quer namorar? Ela falou, não quero ninguém pôr na mão em mim, não gosto. Falei, então minha filha vai ser feliz sozinha. Ela falou, mas eu gosto de... Ela ficou assim, quieta. Eu falei, você gosta de se masturbar? Ela falou, gosto. Eu falei, que delícia, você é maravilhosa, eu também amo. Trazer a liberdade sexual dela. Uma vez ela falou assim pra mim, ô Silvia, é verdade mesmo que você gosta? Ou você tá dizendo só pra mim não ficar com vergonha? Eu falei, minha filha, eu sou a maior siririqueira do mundo. Se você se acha siririqueira, você não me conhece ainda. Eu tenho vibrador de cada cor, tudo quanto é jeito, não sei o quê. Aí um dia ela falou assim, você pode me mandar uma foto dos seus vibradores? Eu falei, claro. Mandei, porque eu tenho um monte, nós damos instrução no consultório, nós temos um monte no consultório, né? E aí eu tenho um monte que eu também trabalho com eles, pus tudo junto assim, tirei uma foto e mandei para ela. Ela ficou feliz. Ela falou assim, você me deu liberdade. Muito obrigada por me deixar livre. É de novo libertador, né, Silvia? E é tirar a pressão, né? Eu fiquei me lembrando dos casos de disfunção erétil, assim, né? É tirar a pressão, né? Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que agradar, não sei o quê. Não, né? Tu deu liberdade ali, né? Total liberdade. E é a necessidade maior de todas as pessoas, né? Não vamos se encaixar só no espectro, não. Porque, como você mesma disse, esses dias eu recebi um homem hétero, cisgênero, sem transtorno, que ele pegou e falou assim pra mim, mas e se eu broxar? Eu falei, se você broxar, você tem mais 11 formas de resolver o BO. Aí ele falou assim pra mim, Silvia, eu falei, mas é real, 11 formas de resolver o BO, só não deixa a mulher sentir que a culpa é dela, porque normalmente não é, às vezes você tá ansioso, tá preocupado com alguma coisa, mas quem fala isso pra gente? Ninguém conta. Entendeu? Teve uma, voltando, né, essa moça, aí ela ficou super feliz, tudo, inclusive ela tá de alta já faz um tempo, conseguimos tirar, amenizar a cegueira social, nós fazíamos acompanhante terapêutica. Aí íamos para o shopping, sentávamos no shopping, íamos no bar, sentávamos no bar. Uma vez eu aprontei com ela, eu falei para ela assim, hoje você vai fazer bate-papo com um rapaz bem bonitão. E ela é bonita, sabe? Bem arrumada. E eles gostam muito, assim, eles têm muito essa questão da vestimenta. Eles gostam de estar bem, porque a sociedade prega que tem que estar bonito, cheiroso e bem arrumadinho. Aí eles gostam de seguir essa regra. E ela bonita, né? Bem... Já estava com a feminilidade dela bem aflorada. Falei, hoje você vai conversar com uma menina bonita. Ela, não faz isso. Eu falei, mas a gente tem que ver se as coisas estão dando certo. Ela falou, ai, tá bom. Aí nós sentamos no bar, nós duas, aí pedimos um drink. Aí tinha um rapaz, o rapaz olhou para ela e eu falei, bom, tem alguém te olhando, você sabe quem? Aí ela, não tem ninguém me olhando, não, nunca ninguém me olha. Eu falei assim, vamos começar. Primeiro, não fique ansiosa, respira, vamos dar uma olhada ao seu redor. Daí ela olhou assim, ela, quem que é? Falei, você que vai encontrar sozinha. Daí ela encontrou, aí eu convidei ele para sentar com a gente, aí eu falei para ela assim, eu preciso ir embora, que eu tenho que trabalhar. E deixei ela com o rapaz e fui embora. Ela ficava falando comigo no WhatsApp. Silvia, o que eu falo? Eu falei, seja você. Você arrasa. Você tem a liberdade de estar com você e de estar com alguém legal. O cara é bem bonitão. No final, ela ficou amiga dele e ela disse que contou para ele que ela tinha espectro, que ela achou mais fácil para ele conseguir entender e conversar com ela. Ele tentou marcar um segundo encontro, ela falou, não, já conversei tudo que eu queria com você, eu não vou mais ver você, não. Então, foi a escolha dela, entendeu? Bom, agora vamos falar um pouquinho... Posso fazer uma pergunta? Claro. Que é assim, eu tenho um filho de uma paciente que está com 11 anos, ele, menino, é muito inteligente, assim, o guri. E assim, ela é B-Border TOC, tá? E assim, uma paciente minha já tem uns 5 anos e meio. E o filho é atendido por uma colega, né? Então, o que o pai, a princípio, né, eu conheço pouco, mas, né, se diz, né, que pode estar dentro do espectro também, tá? Cara mais na dele, assim.
o que acontece? Tá difícil de tirar o menino da cama com ela, né? E como ela já teve várias instabilidades, assim, várias tentativas, né, de suicídio, quando ela estabiliza um pouquinho, eu e a minha colega, a gente vai lá e tenta tirar o menino da cama. Da última tentativa, ele foi muito resistente, né? E, enfim, começou a virar o dia pela noite, e o pai e a mãe não conseguiram, até porque esse pai estava passando por um episódio depressivo leve, mas estava, eu chamei ele até. Então, assim, não conseguimos, e o menino ganhou de novo. Então, tá na cama com a mãe de novo. E tá difícil, assim, cada vez que a gente dá uma mexida, então eu tento estabilizar, a gente trabalha ali a estabilização dela. Tá, vamos tentar de novo. Ai, Rita, não, é um massacre cada vez que ele briga. Daí pensei em conversa, de perguntar, assim, como é que dá para tentear de novo. Bom, primeira coisa, é importante explicar para ele por que ele tem que sair da cama da mamãe. Mas explicar claramente, porque aqui é a cama da mamãe e do papai. Ele já tem 11 anos. A instrução de sexualidade dele já está feita. Se não está feita, bora fazer a instrução de sexualidade. Porque eu me casei com o papai, porque eu quero estar com o papai na nossa cama. É a hora que nós vamos conversar, é a hora que nós vamos falar sobre o que nós precisamos, é a hora que nós vamos dormir, é a hora que nós vamos namorar. Só tem um problema. Se ele está super resistente de sair da cama da mãe, é que ele entendeu que a mãe é dele. E aí pode dar uma confusão violenta dessa mãe se tornar um objeto de desejo dele. Então, seja claro. Faça a instrução 100%, direitinho. Fale sobre sexualidade. Tire essa só porque é autista tem que ser infantilizado. Não tem. 11 anos, já é homem. Tchau, pardal. Vai pro seu quarto. Os meus saíram da maternidade direto pro quarto deles. Porque é necessário ter a liberdade dele. E instruir essa criança também assim, como é que você vai ter a sua liberdade se você não deixa a mamãe deixar você ficar sozinho um pouquinho? Crie uma estratégia nesse quarto. Compra lá uma lâmpada que ele goste. Se ele gosta de super-heróis igual meus filhos, monta o quarto do super-herói para ele. Olha o seu quarto super legal. Compre coisas que ele goste muito, que ele queira muito estar perto, para pôr nesse quarto, para que seja um quarto convidativo. Mas, principalmente, seja autista, seja neurotípico, não minta para essa pessoa. O meu quarto é meu quarto, o seu quarto é seu quarto. Cada um tem o direito de ter o seu momento. Uma vez, o meu pequeno, de 3 anos, falou assim para mim: mamãe, eu quero dormir com você. Eu falei: ah, não, credo, o papai é mais gostoso. Vai pro seu quarto. Falei para ele assim: um dia você vai ter uma mulher que você vai amar muito e ela vai dormir com você. Então, hoje, a mamãe quer dormir com o papai. Eu amo muito você, mas a mamãe quer um pouquinho do cheirinho do papai também. Como é que fica? É bem isso. A instrução tem que ser real. Sem mentiras, sem nada, tem que ser real. Não vamos infantilizar. Isso eu vou ficar batendo nessa tecla. Não infantilize, não infantilize. Oi. Mas como que é interessante, né? Porque, assim, eu sou ginecologista e eu faço partos e eu atendo muitas mulheres pós-parto e eu atendo muitas mães que têm crianças de 2, 3, eu já atendi até de 7 anos que mantém as crianças na cama do casal, né? Então, assim, o quanto que é interessante a gente fazer essa comparação que crianças neurotípicas, sem doença, sem nada, as mães mantêm dentro da cama até 7 anos. Dentro do quarto do casal, a porta do quarto do casal aberta, sem mostrar que aquele ali é o quarto do casal, que existe um espaço que a criança tem que ter, que o casal tem que ter, e esse ensinamento, e quanto que deve ser difícil para pais de criança com espectro autista e que realmente eles infantilizam e eles têm medo, eles têm insegurança, porque eles realmente não têm orientação dos profissionais de saúde. Essa separação pais, criança,
É muito difícil, sabe? Muito difícil. Eu te ouvi falando agora assim, eu tenho uma hipótese de espectro, eu mando para o psiquiatra. Eu tenho muitas mães que têm filhos com espectro autista, muitas não se dão conta, os pediatras não se dão conta, os neuros não se dão conta, entendeu? E Cleusa, fazendo 30 anos de formado agora no fim do ano, hoje que eu estou ouvindo alguém dizer, encaminha ao psiquiatra para a confirmação do diagnóstico, com 30 anos sendo ginecologista, entendeu? Então, assim, eu realmente estou muito feliz de estar ouvindo aqui a tua participação nessa live, assim, eu tenho certeza absoluta que eu vou poder ajudar muito mais as minhas pacientes, eu estou anotando coisas de importância para conversar com pacientes minhas, assim, que são envolvidas para que os seus filhos autistas tenham um futuro melhor, entendeu? E eu tenho certeza absoluta que eu vou poder ajudar muito mais, sabe? Mas eu fico tentando ver, assim, quão difícil deve de ser para estes pais que não têm a mínima orientação, a mínima. A princípio, o único pensamento que eles sempre me falam é o que eu vou fazer com isso? Eu falo, come com arroz e feijão, querido. Porque, meu Deus, está tudo aí, tem informação. Aliás, a informação nesse sentido está muito escassa, muito escassa. E assim, o meu maior desejo é que isso se dissemine mais e as pessoas consigam auxiliar, ajudar, estar juntos, porque é muito, muito. Quando eu fui fazer minha defesa lá na pós, eu falei, meu Deus, e nenhum dos orientadores queriam pegar o meu caso. Nenhum dos orientadores queriam pegar a minha monografia. Aí tem uma doida lá, que é a Carla Pereira, que a gente acabou virando melhor amiga. Ela é fisioterapeuta pélvica. E ela falou para mim, é isso que você quer falar? Eu falei, tô junto. Vamos que eu vou te ajudar. Ela falou, eu aprendo também. Vamos na captura. Mas não tem muito material, seja em português, inglês, francês, alemão, não tem. Como eu falei, né? Meu marido fala francês, alemão, português, inglês, russo, espanhol. Aí nós procuramos em todas as línguas, porque ele falou assim para mim, o que você achar eu traduzo para você, não tem problema. Não tem. Poucas pessoas se aventuram nessa área, principalmente na área da sexualidade, justamente por muito medo de estar falando sobre o assunto. Muito medo. As pessoas têm muito receio, não sei por que é necessário, por que para um neurotípico não tem receio de falar e para um espectro tem receio. E quando fala em Down, então, as pessoas se arrepiam, né? Que pena. Porque também tem que dar instrução como é dada para o autista. Down, ele tem a mesma condição de cegueira social como o autista. E ele sim tem infantilização. A instrução tem que dar com infantilização, porque senão ele não vai entender. Diferente do autista que você tem que falar a verdade nua e crua. É só falar e pronto. Abre a boca e vai falando. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho de adolescente, então, que é um mundo que eu amo. O pessoal chama que é a zona nebulosa. Eu chamo de vamos começar a instrução de vida. Adoro adolescente. Gosto muito de trabalhar com eles. E sendo espectro ou não, a instrução é a mesma. Exatamente a mesma. Só que com o que não é espectro, você pode fazer bagunça. Tem um que ele era cabeludão, aí a gente conversava muito, né? E eu via que ele estava cabeludo por conta da família e não porque ele gostava. Aí ele cortou o cabelo, chegou no consultório. Ei, quem é você? Cadê o cliente? E se você faz uma brincadeira dessa com um espectro, ele vai olhar para você e vai falar assim, sou eu, você não lembra mais de mim? Você esqueceu que eu venho toda semana? Não acredito que você já esqueceu de mim. Então, sendo muito real, se para um adolescente neurotípico você vai dizer assim, amigão, brincar com amigão é só no banheiro e fecha a água, que a água tá cara e energia também. Para o espectro você tem que falar assim, olha, você precisa estar num lugar mais aconchegante, onde ninguém te veja fazendo isso, porque é um momento que é só seu. E não precisa de plateia, ninguém precisa estar assistindo. É um momento onde você vai estar conhecendo o seu corpo, que você vai estar estando com o seu corpo. As diferenças são essas na instrução do espectro e na instrução de um neurotípico. Dizer para ele, você vai fazer uma relação sexual no meio da rua, para um adolescente neurotípico, você fala assim,
Cara, e se a polícia te pega, você vai preso, sabia? Aí sua mãe tem que ir lá buscar você na cadeia. Já pensou que vergonha? Misericórdia! Agora, com o espectro, você tem que dar instrução assim. Não pode, porque você vai estar se expondo. É só para a pessoa que está junto com você que precisa ver teu corpo inteiro. A outra pessoa não precisa. Existem lugares mais gostosos para fazer isso, como, por exemplo, no quarto, no motel, ou na sua casa, se a sua família permitir. Lembrando de fechar a porta, porque ninguém quer ver seu bundão branco. Entendeu? Ou sua bundona branca. Tanto para o homem quanto para a mulher. Tudo a bagunça que você faz com o adolescente neurotípico não funciona com o espectro. E não funciona mesmo. Se precisar usar de artifício de escrita, como no Amor no Espectro, usem. Alguns não gostam, mas a maioria prefere, porque, de novo, é mais fácil deles registrarem, né? Falei agora há pouco, não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro de novo. O desenho, a escrita para ele fica mais fácil, criar como se fossem botões sim e não, talvez, para onde vai a conversa, ajudar a conversar, que é uma coisa que eles têm muita dificuldade em conversar, em ter assuntos para conversar, porque eles têm assuntos muito inteligentes e que não são interessantes para todo mundo. São assuntos assim... vamos dar um exemplo lá do Amor no Espectro. Ele tem um assunto que ele gosta muito, que é dinossauro. Quem é que gosta de dinossauro? Entendeu? O filho dessa paciente adora dinossauro. Dinossauro. É que para eles tem um porquê do dinossauro. O dinossauro, ele é muito antigo e ele tem várias características e aí tem muito assunto para estudar. A minha ex-cliente, né, que está de alta, que ela já era mais velha, tudo, o assunto dela era tecnologia. Misericórdia. Quando ela começava, era um robô falando na minha frente. Eu falava assim para ela, bom, agora traduz tudo, porque lembra, eu me formei em psicologia, eu não sei nada da área de tecnologia. Ela ficava, mas Silvia, é ridículo. Pensa, é não sei o que aperta não sei o que passa por não sei o que jumpeia para não sei na onde, que não sei o que. Eu chegava em casa, eu falava assim, não, mas eu chegava em casa, eu já entrava pela cozinha fazendo janta. Aí ele, oi, tudo bem? Eu preciso de 40 minutos, que eu chegava esgotada. É bem difícil, porque você tem que acompanhar o processamento deles, ainda mais nós, que somos as profissionais que estamos disponíveis para eles, porque se a gente não acompanha o processamento deles, eles ficam desesperados. E aí começa uma outra coisa que é importante nós estarmos sempre atentos e informar a família. Eles têm comportamentos repetitivos. Uns são balanço, outros cutucar, roer, e tem uns que é o cérebro que fica com pensamento repetitivo. E, pasmem, tem uns que desenvolvem a masturbação como movimento de repetição. A ponto de machucar. Eu já vi caso tanto feminino quanto masculino. A menina eu mandei para a psiquiatria para dar um ansiolítico para ela, diminuir o comportamento de masturbação. E a ponto de machucar o clitóris bem feio mesmo. E até a médica que eu encaminhei, a ginecologista que eu encaminhei, ela ligou para mim e falou assim, Silvia, que caso foi esse? Eu falei, então. Mas antes de encaminhar, eu liguei para ela, informei como era o que estava acontecendo, tudo, porque eles não se abrem facilmente. Porque Oi. Desculpe interromper. Não, a gente ainda tem meia hora, e eu também estou preocupada que tem uma pergunta que o Júlio tinha largado ali no grupo. E o Júlio também vai ficando à vontade. Não, eu acho que assim, até eu acho bem bacana esse ponto que a Silvia tá, porque assim, aí tu vai me corrigindo, né, Silvia, porque eu não tenho grandes conhecimentos na área, assim, mas se eu estou entendendo, tu tá falando das estereotipias, né, de comportamentos repetitivos que tem a função de autorregulação, né? Então, esse Sim. balançar, né, acalma Sim. eles, né, cria uma espécie de padrão de movimento. E aí tu foi para um lado que eu nunca tinha visto ainda, que é a questão de usar a masturbação como uma estereotipia, né, como um movimento de, não é ali a busca do prazer como nós faríamos, né, na masturbação, mas é engraçado que vê que dentro de uma nova linha, vamos dizer assim, eu não quero chamar espectro para não confundir aqui, né, com o que a gente está falando sobre autismo, mas como algumas pessoas usam
pessoas neurotípicas usam a masturbação como uma espécie de autorregulação, assim, né? Tô estressado, vou me masturbar. Tô triste, vou me masturbar. Tô feliz, vou me masturbar. Principalmente em homens isso, né? Mas acredito que uma proporção um pouco menor, talvez, mas também aconteça em mulheres. E isso talvez só seja uma espécie de exagero, né? Uma espécie de... Bom, chegou um ponto de se machucar, mas uma criança autista, uma criança não, mesmo um adulto, né? Uma pessoa que está no espectro pode se machucar, inclusive de formas mais diretas, né? Como bater a cabeça, né? Como uma estereotipia, né? Se dar tapas. Então não tem essa crítica, tem uma busca de alívio, né? Então naquele momento aquilo parece ser o comportamento mais correto. Sim. E aí já buscando um gancho, né? Que a Rita levantou a bola para eu chutar aqui. O caso que eu trouxe, que gerou toda essa discussão lá no nosso comitê e que a gente foi atrás de ti, foi porque eu trouxe para ela uma dúvida de um paciente que nem é meu, é da minha esposa, que trabalha aqui com crianças autistas, né? E ela atendeu um adolescente, que nem é exatamente o público dela, assim, ela tenta focar o público dela na intervenção precoce, né? De crianças de 0 a 3. Mas acabou caindo um paciente para ela, um adolescente, que começou a ter uma poluição noturna muito frequente, né? Então, assim, 4, 5 noites seguidas, né? Sempre aconteceu, mas assim, quando emendou 4, 5 noites seguidas com ejaculação durante o sono, a mãe se preocupou muito, né? E aí trouxe essa questão para ela trouxe para mim, eu trouxe para o comitê trouxe para ti, e assim a gente foi tentando entender se isso tinha algum problema, né, por trás, se tinha algum estresse relacionado, ou se era simplesmente aquele transbordamento, né, da energia sexual, né, inclusive uma falta de masturbação, que era o caso dele. Ele não se masturbava. Esse paciente autista tem 13 anos, tá? Inclusive, ele tem isso eu fui descobrir depois, ele tem uma sensibilidade muito grande na região do pênis. Então, ele não... Até para lavar, para encostar, assim, é uma coisa muito sofrida, distanciada, assim, né? E por isso ele não exercita a masturbação, ele não usa, né, vamos dizer assim, desse recurso de alívio para essa parte mais hormonal também, vamos chamar assim, né? Então, eu queria trazer para ti um pouco desse caso, assim, para tu nos ajudar a pensar, assim, que a gente faz, a gente vai para um lado de uma dessensibilização, aos poucos trabalhar essa região também, ou se é uma coisa um pouco mais cognitiva, assim, de trabalhar também com a questão sexual na mente desse paciente, por onde que a gente iria se esse caso estivesse com a gente? Deixa eu te perguntar uma coisa. A família desse cliente, ela é típica? Pai, mãe, irmãos? O pai sou eu que atendo, tá? Eu estou numa 5ª ou 6ª sessão com ele, veio muito recentemente, assim, está na 6ª semana. O pai sempre falou, né, meio brincando, assim, talvez eu seja, né, autista também, mas, assim, extremamente funcional. Eu também tenho uma desconfiança sobre ele, assim, né, trouxe, inclusive, nessa sexta-feira, atendi ontem ele, tentando trazer um pouco do hiperfoco, desse interesse, né, quase obsessivo por alguns assuntos. Aí eu tirei dele a questão dele, assim, de se ele realmente acredita ou se ele brinca com esse assunto, né? E ele falou assim, não, eu acho que não, eu estou muito mais para um TDAH e tal, é um assunto, um adulto engenheiro funcional, mas eu acredito que ele está no espectro, mas assim, de um jeito muito leve, muito sutil e que não vai ser fácil um diagnóstico ali. Mas acredito que sim, tem as suas dificuldades de relacionamento, assim, em casa, né, que contribuem para isso. Você trabalha com avaliação? Não. Nenhum tipo? Nenhuma? Seria interessante... Nossa, é um caso legal, hein? Esse seu bem... Bom, vamos começar por algumas questões. Até estava anotando aqui para não esquecer de falar nada. Vamos lá. A questão da poluição noturna, o espectro ele tem um pensamento repetitivo, né? Ele tem assuntos que ele se apega e ele fica horas a fio sobre esse assunto. E aí fica na repetição do pensamento, repetição, 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 repetição.
e ele pode ter, em algum momento aí, ouvido falar e o pensamento ficou em repetição, e isso pode estar deixando ativo a questão da sexualidade e durante a noite vem a poluição noturna. Essa é uma questão. A sensibilidade com relação ao órgão sexual pode vir tanto do espectro, porque tem áreas que eles são mais sensíveis, como também pode vir de alguém pode ter estimulado esse órgão. Quando você começou a falar, eu já comecei a pensar, será que não tem alguém pegando, ou tocando, ou fazendo alguma coisa nesse sentido? Tipo um abuso ou tipo uma estimulação para tentar trazer ele, assim, para lavar o pênis dele, para... Pode ser nos dois sentidos. Por quê? Quando eu tô dando banho no meu filho, eu falo para ele, agora a gente vai lavar o pênis, filho. Porque senão, ó, fica fedido, dá bichinho. Será que estão fazendo essa instrução antes de colocar a mão na região? Sabe? Isso tanto num neurotípico quanto num espectro. Nós sempre... Mas é um menino de 13 anos, né? Que daqui a pouco tem que ser orientado para que ele próprio lave o pênis, não alguém lave. Era para estar lavando. O meu tem 3 anos e ele sozinho abre o pênis. Entendeu? Aí, aquilo que nós estávamos conversando lá no começo, a infantilização. Isso pode sim estar gerando uma sensibilidade maior, porque ele já tem 13 anos. Alguém colocou a mão, ele sentiu prazer. Eu não posso sentir prazer porque a mamãe... Então, não. Ficou sensível demais, aquilo fica na cabeça, vai pôr a mão, vai pôr a mão, vai pôr a mão, vai pôr a mão. Aí, à noite, vem a liberação, né? Como diz o Freud, as coisas do inconsciente só abrem para o consciente, que é onde dá a liberdade, né? Abre o porão aí, e aí vem a poluição noturna. Por que eu te perguntei também se você trabalha com algum tipo de avaliação? Eu avaliaria esse pai. Como? Eu colocaria, eu não sei, eu entraria com pirâmide de Pfister para dar uma olhada nas questões de personalidade desse pai, porque se tiver alguma coisa relacionada ao espectro no pai, nós pegamos alguma coisa, tá? Mas bem alguma coisa mesmo, na pirâmide de Pfister, e entraria com HTP, tanto na criança, quanto no pai e quanto na mãe. Quem atende a mãe? Ninguém? Acho que ninguém. Ou se, né, não tenho... Não, eu não tenho conhecimento, mas posso perguntar se ela tem atendimento. Eu aplicaria o HTP nos 3, para ver se tem alguma sexualização aí. Porque, para mim, tem sexualização aí em algum momento. Ou porque deram uma instrução errada, ou porque não estão informando o que vai acontecer, ou porque não deu liberdade, e aí ele está encontrando liberdade nesse sentido. Então, é muito, muito importante dar uma olhada no todo, porque tem caroço nesse angu aí, dá uma olhada. Vai ser difícil mexer nisso. Você tá com um caso bem pesadinho na mão, bem pesadinho. E pode não ser em casa, pode ser na escola. Alguém que foi limpar, foi fazer alguma coisa, ele sentiu um desconforto, travou. Porque isso acontece, tanto com espectro quanto com neurotípico. Até um caso não espectro que eu tive no meu consultório, era uma menina, ela veio para mim como birrenca também, e ela entrava na sala do antigo terapeuta e fazia cocô no chão da sala. Toda vez. Ela entrava e fazia cocô no chão da sala. Aí a terapeuta falou assim, não quero mais trabalhar com sua filha não, liga para essa aqui, mandou lá para o meu consultório. Chegou no meu consultório, ela entrou na sala comigo, e eu brincando com ela, tudo, ela baixou para fazer cocô, eu falei assim para ela, amadinha, vamos no banheiro? Ela, não quero ir no banheiro, eu quero fazer aqui. Eu falei, tá bom, depois a gente limpa. Isso, uma sessão, segunda sessão. Aí na terceira sessão ela não fez. E ela tava com uma saia curtinha assim. Ela falou assim pra mim, só que daí a gente limpava, continuava conversando, a gente botava um cheirosinho no chão, tudo, e continuava brincando, lá. Aí ela falou assim pra mim, tia, a minha saia tá muito curta? Eu falei, não, você tá maravilhosa, você é uma menina linda, e você é criança, não tem problema, não sei o quê. Ela falou assim, sabe, quando eu vou na casa do papai,
Ele fala que a minha saia tá muito curta, ele me leva no banheiro, ele me bate assim no meu bumbum. Ele põe o dedo assim e bate no meu bumbum bem forte. E aí eu choro e eu sangro e eu não quero mais ir no banheiro apanhar no bumbum. Eu falei para ela assim, e como que é esse bater no seu bumbum? Ele põe o dedo e bate lá dentro do meu bumbum. Eu falei para ela, e você já contou isso para a mamãe? Ela falou assim para mim, não, tia, ele falou que se eu contar para a mamãe, ele afoga eu e a mamãe na banheira. Eu falei assim, ok, a titia é a Mulher Maravilha. Agora a gente vai dar um jeito nisso, ele nunca mais vai bater no seu bumbum. Daí ela olhou para mim e falou assim, não conta para a mamãe, tia. Eu falei, eu tô falando que a titia é a Mulher Maravilha. Na hora eu mandei uma mensagem de dentro da sala para a mãe, trouxe a mãe porque eu não posso olhar. A mãe olhou e ela estava ferida, ela tinha acabado de vir da casa do pai. Aí ML, cadeia para esse pai. E na outra sessão, eu fui a São Paulo, comprei uma roupa de Mulher Maravilha para mim, uma para ela, e nós ficamos pulando dentro da sala de Mulher Maravilha, nós duas. Se, no caso dela, ela não era um espectro, ela conseguiu me contar o que estava acontecendo, porque ela tinha entendimento que aquilo estava doendo e não estava normal. Agora, para um espectro, ele não vai, porque, de novo, é branco ou é preto. O cinza ali no meio do caminho ele não sabe. Pode ser algo que aconteceu dentro de casa e bloqueou ele está tendo essas poluições? Pode. Pode ser que alguém tenha tocado nele e ele está com essa dificuldade? Pode. Mas ele não vai saber te contar, por causa da infantilização e da normalização de todas as coisas. Então, e esse paciente ainda ele é atendido ainda pela minha esposa, que é mulher, né? Quando foi, a mãe dele falou assim, vamos falar isso com a Martina, né? Ele assim, não, de jeito nenhum. Ele é um adolescente normal, né? Então, assim, ele tem todo esse receio, essas travas, assim, de Deus o livre, falar isso para ela, se tu falar isso para ela, eu vou morrer de vergonha. Não, não. E aí eles estão trabalhando, claro, né? Falaram nos bastidores, ela foi atrás da Martina pelos bastidores, mas, assim, eles estão tentando trabalhar, ver se o terapeuta ocupacional, que é um homem, né? Também é Júlio, por acaso, consegue, já tem o vínculo com ele bem estabelecido, se consegue trabalhar isso nas sessões com ele, assim, também, inclusive, da questão de masturbação, né, de dessensibilizar a área e tal, e isso se é conversado junto com o pai, é claro, né, na participação disso. Ô, Júlio, quanto tempo começou esses sintomas? Sempre existiu, mas muito esporádico, assim, né, então, sempre existiu, não sei, né, mas, assim, há algum tempo acontece, pelo menos uma vez por semana, o que... Porque a tua esposa, né, que atende ele, é uma moça muito bonita. Assim, fiquei pensando, assim, né, porque, enfim, pode fazer uma transferência, né. Pode ser, não, se é um espectro confirmado, raramente faz, tá? Ainda mais se ele sabe que ela é casada com ele. Por isso que te chamamos aqui. Raramente faz, ainda mais quando sabe que é casado. Porque, assim, pelo jeito a família estava fazendo a busca e aí coloca bem a regra. E eles seguem bem regras. Todas as vezes que você coloca a regra, não pode pegar, eles, por mais que queira muito, não pode. Se falar para um espectro feminina, vagina tem cheiro de bacalhau, ela vai entender que tem cheiro de bacalhau e ela não vai querer que ninguém chegue perto, porque o bacalhau tem cheiro ruim. Entendeu? Por isso que é necessário, com o HTP, você consegue ver se tem algum fundo aí. Porque o HTP mostra se aparecer algum abuso ou alguma sensação de abuso. Aí aplicou, aí vai atrás da briga. Casão, hein? Parabéns, você foi premiado. Eu tenho casos bem mais tranquilos que esse, assim, eu no momento, e aí eu não sou especialista, então eu não tenho funil nenhum para isso, assim, mas é só pela proporção que existe por aí, né, que hoje em dia a gente acaba atendendo. Eu tenho hoje um adolescente, um adulto jovem, assim, autista, um caso confirmado, diagnosticado. Eu tenho uma pessoa que chegou a mim há muito tempo atrás com questões sociais, assim, com 50 anos, e a gente acabou ao longo do tempo, já está há mais de 1 ano, 2 anos talvez em terapia. A gente descobriu que ela está no espectro também, ela não tem dificuldade de aceitar até hoje o diagnóstico, assim, porque é uma pessoa extremamente funcional e, né, chega a dar risada disso, mas
tem muitas características, assim, para confirmar o diagnóstico. Então, assim, e mais esse pai aí que eu tenho uma desconfiança. Então, Mas eu tenho... quando a pessoa... diga, Não, desculpa. tu vê assim, eu que não tenho nenhum funil para isso, assim, eu não sou, pessoa, vamos caminhar para o Júlio porque é autista. Não, ninguém sabe, inclusive, desses casos. Mas tem uma proporção dentro do nosso consultório de tão grande que é a proporção aí na rua. Então, é importantíssimo a gente, mesmo que ninguém aqui queira se especializar em autismo, a gente entender que são pessoas que já estão com a gente muitas vezes e que a gente tem essa dificuldade de estabelecer um diagnóstico e, com isso, fortalecer e ajustar instruções, né? O que, às vezes, essa sensação que eu assisti no vídeo ali do Amor no Espectro, a pessoa desenhando, e assim, puxa, mas eu não quero a pessoa inteligente que está comigo, né? Eu não quero chamar ela de burra, né? Que é aquela coisa, precisa desenhar, será, né? E para a pessoa, às vezes, assim, quando eu mostro uma conceitualização como pai desse menino, uma conceitualização básica, assim, um modelinho no computador aqui, que eu uso com todos os pacientes. Bah, me manda isso aí, cara. Puxa, bah, isso aí facilita para mim uma barbaridade. Pô, ver o negócio assim estruturado para mim, eu sou assim com tudo. E ele só não vincula, né, com a questão do autismo, mas começa a ter então, aqui tem um ponto que eu estava deixando de atender sem me dar conta, né? Sim, é que toda vez que você desenha, escreve, entre outras coisas mais, você torna real. E para eles, tudo que é real é mais fácil de entender. Inclusive, você também fez mais um comentário que eu anotei aqui, eu já ia deixar passar, hein? Por isso que eu anotei. Você falou sobre o TDAH, né? Que às vezes que fala, não, eu tenho TDAH, não sei o quê. Essa confusão é uma confusão clássica. Porque é bem parecido, mas é muito diferente. Por conta da agitação, por conta porque eles também, querendo ou não, eles têm os déficits de atenção deles, né? Eles vão lá para o mundo deles. Daqui a pouco eles voltam. Aí vai para o mundo deles de novo. E o TDA também tem essa coisa do conseguir focar quando é um assunto de muito interesse, né? Então, Sim. assim, isso também confunde, parece a diferença do hiperfoco para esse lado, assim, um pouco mais concentrado, né, que estabelece o TDAH. Sim, e é muito difícil, realmente. Toda vez que vem o caso, nós ficamos um tempo, aí eu entro com algumas avaliações, como, por exemplo, o caso da neuropsicologia, né, que eu sou neuropsicóloga também, aí eu vou a fundo. Aí pego lá o VICE, o VIS, que vamos avaliando o que está dentro, o que está fora, para então dar um diagnóstico ok para poder seguir. E detalhe, eu atendo esse povo, né, essas condições, normalmente o pessoal atende com comportamental. Eu detesto a comportamental. Eu atendo com existencialismo. Silvia, eu roubei lá da minha esposa esse testezinho aqui, ó. Eu não sei se tu conhece. SRS-2. Sim. Esse aqui é um questionáriozinho que tem tanto para o autorrelato, né, quanto para um relato de um familiar sobre aquele paciente, né? Então, eu acho que para essas questões sociais, assim, é bem interessante. Ainda não apliquei, parece bem simples de aplicar, né? Então, é um questionário fácil de corrigir, não precisa nenhuma... pelo que eu entendi, não fui muito a fundo, mas não precisa nenhuma super formação, assim, né, de avaliação para conseguir fazer isso. Então, essas ferramentinhas, assim, acho que são extremamente úteis, assim, né, para a gente conseguir nos munir das perguntas certas, né, e até de uma métrica, assim, né, para a gente conseguir colocar dentro ou fora. Sim, tem deixa eu ver se está aqui, acho que eu já levei de volta para o consultório, porque eu trago as coisas para casa e depois eu levo de volta. Mas tem um baralho que você faz, que ele dá umas questões que você pode Baralho de sortear. habilidades sociais mesmo? Tem de habilidades sociais, tem de sexo, tem de... Meu Deus, deixa eu ver se eu levei. Deixa eu olhar aqui na minha gaveta. Se ele estiver aqui, ele está aqui na gaveta. Não está aqui. Eu mando para vocês depois. Eu mando uma foto, aí a Rita publica aí para vocês olharem. E aí você vai puxando, ele vai saindo assuntos diversos e você vai conversando com a pessoa na surpresa. E quando você puxa na surpresa, você pegar a pessoa de calça curta faz com que ela não pense muito, que ela tem que responder e que você consegue sentir as dificuldades. É muito legal.
Fora isso, tem um jogo que é de 1980, que eu tenho lá no meu consultório, que era do acervo do meu marido, que é o Enigma do Labirinto. Ele é um jogo... Você já viu, Rita, o Enigma? É muito legal. Eu tenho. Jogava muito. Então, eu tenho no consultório. E ele é um jogo que ele não é um tabuleiro fixo, ele é um tabuleiro que se movimenta todo e aí você vai perdendo as conexões que você já tinha feito e você vai ter que recriar. Para trabalhar com adolescente é maravilhoso, porque você tem que ensinar para ele os pulos do gato. O tempo todo. O tempo todo o pulo do gato. Você tem que mostrar para ele que o mundo vai mudando a cada momento. E quando você põe um espectro, você vê a ansiedade dele subindo a cada vez que movimenta o tabuleiro. Por quê? Tirou a organização que ele já tinha feito. Ele se organiza o tempo todo, ele precisa dessa organização mental. E um adolescente comum, teve um que pegou a peça que sobra, a Rita sabe o que eu estou falando, sobra uma peça que você empurra o resto do tabuleiro. Ele pegou a peça que sobra e tacou em mim. Eu falei, que isso, tá maluco? Por quê? Desorganizou. E aquela desorganização, a ação dele foi agressão. Tacou em mim, eu falei, que é isso, tá maluco? Vamos conversar sobre isso. Aí foi um momento que eu consegui parar e entender, e foi um momento de explosão dele. Outro jogo também que é muito legal para trabalhar tanto com um adolescente neurotípico quanto com o autista é aquela porcaria daquele Jenga. Quem tem? Tem? Gente, aquilo me dá ansiedade. Eu já fico assim, quando eu começo a jogar. Agora, imagina um adolescente, tanto neurotípico quanto autista. Isso eu uso com adulto também, para fazer métrica de ansiedade. Porque a cada peça que você puxa, aquele negócio pode desmoronar inteiro. Aí você vê a pessoa indo assim, pegar a peça, você fala, opa, vamos cheirar a florzinha, soprar a velhinha, vamos lá, cheira a florzinha, sopra a velhinha, vamos abaixar essa ansiedade, vamos pensar mais devagar, vamos nos organizar. Eu queria te aproveitar um pouquinho e também agradecer muito, tá, todo o teu esclarecimento para nós, tá muito precioso mesmo. E eu, no meu caso, eu tenho um paciente que o filhinho dele, ainda na primeira infância, foi diagnosticado sim, com espectro autista, ainda não se sabe, né, em função de ser muito pequeno, qual o grau é, está sendo toda uma investigação, muito investimento nisso, mas a criança se masturba todo o tempo, tá? Ele, enfim, fica ali se... né, manipulando, e isso aí está gerando uma série, né, de situações muito desconfortáveis para eles, os pais. E no caso, tu que é uma especialista, né, claro que eles estão com todo um apoio, tu teria alguma coisa para contribuir em relação a isso, o que fazer, se isso já aconteceu em atendimento contigo? Já sim. Então, vamos lá. Primeira coisa que é interessante fazer... Deixa eu só fazer um... Gente, nós temos 5 minutinhos para ir encerrando, tá? Nossa, já foi tudo isso? Bom, o que a princípio precisa fazer é entender quais são os interesses dessa criança, desse adolescente, desse jovem, entender quais são os interesses. Por quê? Por falta de manifestação, por falta de contribuição dos interesses dele, ele encontrou nisso como descarga de energia, daí voltamos para a questão do Júnior, pode ser como descarga de energia, que nesse caso é o que está me parecendo. Sim, mas tem 2 anos, né? 2 aninhos. Ah, então peraí, volta tudo. Infância. Uhum. Oi? Primeira infância, né? Sim. Mal fala. Desculpa. Eu não anotei aqui, que era a primeira infância. Fazer a... Peraí, deixa eu organizar meu cérebro, que eu estava numa linha de raciocínio. Pegar com esse bebê de 2 anos e fazer atividades mais ao ar livre. Focar mais em jogar bola, focar mais em natação, fazer o desprendimento dessa energia em atividades físicas ao ar livre. Porque, atualmente, ainda mais com esse problema da pandemia, ficamos todos reclusos. E aí tivemos que desenvolver condições para desprender da nossa energia. Ele encontrou na masturbação, óbvio, até eu que sou mais boba gosto, entendeu? Aí ele encontrou na masturbação. Levar essa criança
para dar uma voltinha, vamos num parque. Esses pais trabalham muito? Como é que é a vida dessa família? A mãe virou totalmente, né, do lar com a pandemia. O pai, sim, ele é empresário e trabalhava até em 2 empresas, bastante. Então, por exemplo, a criança, eles gostavam muito de assistir televisão, e aí foi, né, orientado pela psicóloga e todos que cortasse ela, né? Não, e ele não. aquele lugar que é gostoso para todo mundo desde o início, mas, enfim, focou de uma maneira que eles estão, assim, muito preocupados, né? E eu agora contigo aproveito, então, quer ter mais repertório, recurso aí para poder também ajudar. Sim, olha, não cortar a televisão 100%. Por quê? Querendo ou não, ficou a melhor amiga. E tirando a melhor amiga, faz com que a pessoa aumente a ansiedade e vai ter que desprender em alguma coisa. Se ele encontrou na masturbação, vai ser na masturbação. Diminua o tempo de tela. Coloque telas mais infantilizadas. Por exemplo, aquele palavra cantada, o tchutchu trem lá, o Júlio lá, os trenzinhos, coisas que façam com que ocupe a cabeça. E de preferência numa língua que não seja em português. Porque vai tirar o foco de tudo que ele vai ter que prestar atenção naquilo para ele entender. Coloque inglês, francês, alemão, russo. Meu filho até em russo assiste trem aqui em casa. Porque daí ele vai se focar naquilo e não na questão da liberação da masturbação. Outra coisa, atividades ao ar livre. Natação, brincadeiras de correr na rua, eles não gostam muito de amigos, porque amigos ainda têm essa dificuldade para eles. Mas eles gostam muito da relação vivencial aí fora. Parque, para mudar um pouco o foco da questão da masturbação. Porque senão ele vai focar, sim, é onde ele encontrou uma forma para sair do mundo dele ali e ter as descargas energéticas. Se essa mãe ficou 100% para ele, então que ela vá fazer coisas com ele. E tome, não corte a tela, porque tirou a melhor amiga, mas diminua o tempo de tela substituindo por coisas agradáveis. Porque masturbação é muito legal, né, gente? É super agradável. A gente se diverte, a gente se sente pleno. E ele achou nisso. Uma vez que essa pandemia, sinceramente, ferrou com tudo. Sabe? Ficar preso, confinar criança. O meu filho, eu levava... Aqui em Taubaté tem a várzea. A gente tem muita plantação de arroz. Eu levava meu filho para correr na plantação de arroz. Vai, filho, corre! Aí ele ficava correndo que nem um doido na plantação de arroz. Eu sentava lá um pouco, quando ele falava assim... Mamãe, já vi todos os arroz. Já contei os arroz, a gente voltava para casa para ele descansar. Porque senão ele ia achar alguma coisa interessante para ele fazer. E o meu filho é tá com traços de autismo ainda não diagnosticado, mas vale a pena. E outra coisa, gente, muito importante. Se uma mãe ou um pai procura vocês e fala assim, meu filho tem traços do espectro, e faz assim, vocês coloquem um sorriso no rosto e falam assim, nossa, vamos trabalhar com isso então, porque é uma pessoa normal, vai crescer, vai desenvolver, vai trabalhar, vai viver. Não é, ai meu Deus, acabou o mundo. É, ai meu Deus, vou ter um pouquinho mais de trabalho, porque vai ter que procurar fono, vai ter que procurar TO, pelo menos no começo. Vai precisar de um auxílio psicológico. E essa questão das perícias, assim, né, porque vão ter como é, né, que pode nos dizer, assim, para a gente já ir fechando? Porque tem algumas pessoas que conseguem benefício, tem outras que não conseguem, como é que... Sim, bom, essa questão é terrível, sabe? Porque eu sou a favor das pessoas só viverem, né? Ficar tomando benefício acaba que fica mais estigmatizado, fica mais... E às vezes, quase sempre, ou podemos dizer que sempre, a pessoa que tem o espectro, ela acaba se apoiando no espectro ou qualquer outra condição, por exemplo, um TDAH. Eu tenho um TDAH que ele fala assim para mim, Silvia, você não pode falar comigo, eu sou laudado. Silvia, eu não vou fazer isso porque eu sou laudado. Então, quando é muito clássico, é necessário pedir auxílio, sim, porque é muito clássico e é muito caro de lidar com tudo isso, e tem como comprovar um bom neuropsicólogo junto com um bom psiquiatra comprova, entra com toda a solicitação de auxílio, porque tem essa necessidade. Agora, quanto ao de alta performance, gente, por que
Por quê? Porque raios eu vou ficar pedindo ajuda? Auxilia, ajuda você, o seu bichinho que está na sua casa. Querendo ou não, um monte de bichinho, né? Daí a gente vai criando, aí vira pessoinha. Só depois dos 3 anos que vira pessoinha. Até 2 anos a gente chama de bichinho ainda, porque está em construção. Faça a construção, auxilie, vivencie, esteja junto, vá para frente, cuide, ajude, trate normal, dê todas as instruções reais. Nós somos neurotípicos, nós tivemos... Eu não sou não, sou TDAH. Mas eu tive a instrução real de tudo isso. A minha instrução foi tão legal que meu pai olhou para mim e falou assim, um belo dia, filha, trabalha, estuda, ganha dinheiro, no final você compra o marido e tá ótimo. Seja por você, não seja por mais ninguém. E essa instrução é bacana. E outra coisa, eu estou muito feliz em estar conversando com vocês, porque estamos carentes nesse assunto. Muito carentes. Muito, muito, muito carentes. E é muito triste ver as pessoas procurando auxílio e nós, com tudo isso de conhecimento que temos, não chega nisso, é uma barreira. Entenda que é um adolescente, é uma criança com um plus que não enxerga o cinza. Ela enxerga o preto e enxerga o branco. Cabe a nós transformar o cinza em preto ou branco para auxiliar. Sermos reais, dizemos as palavras certas. Não, evita piada, porque, nossa, o meu próprio marido, uma vez ele me ligou, ele, Sil, tá todo mundo rindo. Eu falei, qual foi a piada? Ele contou, eu comecei a rir. Ele, agora explica. Porque o que está ali no meio do caminho é muito difícil para eles entenderem, muito difícil. Então, cabe a nós traduzirmos o meio do caminho para eles e deixar o mais objetivo e sincero e real. E também explicar, né, o cinza. Porque pode ser que eles passem a entender e eles ficam tão felizes quando eles entendem o cinza. A moça que era minha paciente, quando ela entendeu o cinza, ela veio toda orgulhosa pro consultório. Eu entendi a piada! Finalmente eu entendi a piada! Bah, Silvia, assim, a gente não tem palavras para te agradecer, assim, né, estarmos contigo nesta manhã, né, a gente vai te incomodar em outras ocasiões, com certeza, né, o restante do grupo, né, e assim, teve várias pessoas que também queriam estar aqui conosco, enfim, de outras instituições, inclusive, que depois vai ficar gravado e a gente vai compartilhar, porque, assim, de fato, que bom que a gente possa estar multiplicando esses conhecimentos, expandindo. E, assim, tu me ajudaste um monte já com esse caso da minha paciente, que vou pensar várias coisas, inclusive sobre o benefício, sobre a cara, né, tudo isso a gente vai ter que repensar e até as instruções de reavaliar com os colegas e tal. A gente, sem palavras para te agradecer esse momento, depois tu me manda teu endereço que a gente vai mandar uma lembrancinha em nome do comitê. Te agradecemos muito, 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 e vamos chamar num segundo momento aí, com certeza. Fiquem Pessoal, à vontade mesmo. Quiser falar comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, que é o DRA Silvia Marcondes Sexo e outras manda coisas. para mim que eu vou mandar para o pessoal. Já passei teu oi para o pessoal também. Pessoal que quiser se despedir, por favor, faça agora. Eu agradeço muito o convite, muito. Eu adoro, é um assunto que eu gosto muito. Inclusive, eu falei numa rádio aqui local. Eu tinha um programa de rádio, uma época, eu fiquei 6 anos no ar, falando de sexo, e aí mudou a política, aí me tiraram do ar, era muito legal. Mas o que vocês precisarem, pode mandar. Quiser discutir caso, eu gosto, adoro. Quiser discutir, manda, a gente dá uma luz, uma informação e vamos conversando. E o que vocês precisarem, pode me chamar. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo canal, pelo Facebook, fiquem à vontade. Vamos trazer. Adoramos te conhecer, adoramos. Vou te chamar para outras coisas, com certeza.